Bom, então, dando um segmento aqui, tudo que está escrito, tudo que é falado, mas no nosso caso, tudo que está escrito tem um sentido literal. O sentido literal é o sentido da palavra escrita pura e simplesmente, né? Então, se está escrito que Jesus saiu do ponto A ao ponto B, ele saiu, na realidade, do ponto A ao ponto B. E daí é que a gente vai meditar e pensar o que é que isso significa. A parte literal é a parte da autoria humana, ou seja, a parte corpórea, material, que obedece às regras de escrita e linguagem. Né? Então, assim, o sentido literal diz essas coisas que a gente já sabe pela linguagem. Né? Questões de figuras de linguagem, de regras gramaticais, etc. Tudo isso aí está contido no sentido literal. Mas o que nos deve nos interessar mais são os sentidos espirituais que estão escritos ali. A Bíblia é dividida em inúmeros tipos de livros, né? Livros históricos, livros sapienciais, os evangelhos, as cartas, e assim por diante. Então, aqueles escritos muitas vezes nos soam estranhos, difíceis de entender. Nós estamos separados no tempo por um espaço muito grande. Né? Tem livros ali que tem 4.000 anos que foram escritos, né? Então, muito do que se falava, aquelas tradições, aqueles sacrifícios, costumes, nos são muito estranhos. E é isso que a gente aprende no sentido literal. Quando ele diz lá no Evangelho que 10 virgens aguardavam com as lâmpadas e uma acabou o óleo e tal, a gente fica sem saber do que se trata, né? Porque são costumes antigos. E é a partir daí que nós vamos utilizando as interpretações dos grandes santos e doutores para tentar descobrir o que isso significa de forma espiritual, né? Então nós temos basicamente 3 sentidos espirituais, né? Esses sentidos espirituais desvelam os profundos mistérios abrigados através das realidades históricas. Ou seja, vai falar a nossa alma, né? O sentido alegórico, que é basicamente captado pela fé, é quando personagens e eventos e leis que apontam para além deles mesmos. Ou seja, o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Então, quando a gente vê, por exemplo, o episódio de Noé, que construiu a arca e Deus mandou as chuvas, e aquela água matou a humanidade, exceto a família de Noé, limpou a terra dessas impurezas que estavam contaminando a terra e fez ressurgir uma nova humanidade e assim por diante. Isso aponta para o batismo instituído por Jesus. Que a água que vai ser utilizada no batismo vai nos purificar interiormente, espiritualmente, e vai fazer ressurgir um novo ser humano. Então, o fato de o dilúvio, por exemplo, apontar para o batismo de Jesus de forma imperfeita, foi de forma imperfeita no Antigo Testamento, cumprida de forma perfeita no Novo. Esse é o sentido alegórico das Sagradas Escrituras. O sentido moral, ele nos diz o que a gente deve fazer, de acordo com os exemplos dados por Jesus e os outros personagens da Sagrada Escritura. Como as ações do povo de Deus e de Jesus nos incitam a criar hábitos virtuosos e alertar contra o pecado. Na nossa vida espiritual, nós temos que abdicar e ir contra o pecado e desenvolver as virtudes que foram também cumpridas perfeitamente em Jesus, mas quase perfeitamente em muitos outros personagens da Sagrada Escritura. Né? Abraão, né, o nosso pai na fé, Maria na obediência, Santa Isabel na esperança, né, de conceber já na velhice, e assim vai. Essas virtudes, que são hábitos que a gente adquire para agir conforme a nossa natureza humana, também alimentada e aperfeiçoada pela fé, é aprendido pelos exemplos que foram dados na Sagrada Escritura. Né? Então, quando Jesus, por exemplo, deixa de se açoitar amarrado lá na coluna, né? Nosso segundo mistério doloroso, ele está dizendo ali para a gente que a gente tem que nos deixar açoitarmos também pela
pelos acontecimentos da vida, saber resistir, paciência, não desistir do fim último, que é a nossa salvação da nossa alma, e assim por diante. Então, o sentido moral quer dizer isso, você saber o que você deve fazer e o que você deve evitar. Sempre tendo esses personagens como guias. O sentido anagógico é um sentido mais sublime, né, mais superior, que nos mostra a glória celeste, prefigurando a nossa união com Deus na eternidade. As coisas visíveis são imagens das coisas invisíveis no céu. Então, talvez o livro mais complicado da gente ler seja o Apocalipse. Né? Basicamente é um livro simbólico, né, que mostra lá uma mulher vestida de sol, 24 anciãos, e assim vai. A gente basicamente não tem ferramentas para descobrir o que é isso. E novamente, os grandes santos e doutores interpretaram isso para nós, e pela fé nós temos que assentir consciente e voluntariamente. Né? Conscientemente usando a inteligência e voluntariamente usando a nossa vontade para aceitar que aqueles grandes santos que foram mais unidos, mais perfeitamente a Jesus, nos revela, né? Que essa mulher vestida de sol seria Nossa Senhora, e esses 24 anciãos representariam o Antigo Testamento, para os 4 sentidos estarem a totalidade do que Deus quis nos dizer. Então, você pegar uma passagem da Bíblia e ver essas 4 interpretações, você vai tirar tudo que Deus quis nos dizer dentro das limitações da nossa inteligência deficiente, né? Existem pessoas, lugares ou eventos no Antigo Testamento que prenunciam algo maior no Novo Testamento, como eu falei, né? Adão prefigurava Cristo, Eva prefigurava Maria, e sempre a gente percebe que esses tipos, esses personagens, eles eram de forma imperfeita no Antigo Testamento e se tornaram perfeitos no Novo Testamento, né? Como Eva pecou pela desobediência e Nossa Senhora elevou a máxima virtude da obediência, deixando-se ser usada completamente como instrumento de Deus para a encarnação do Verbo. E assim, aquela passagem eu acho tão bonita, né, que quando Jesus explica, já depois da ressurreição, ele explica todo o sentido das Sagradas Escrituras aos discípulos de Emaús, né, sem se deixar ser reconhecido. Ele vai explicando: olha, vocês são muito lentos de coração, uma coisa assim, né, lentos de inteligência. Não perceberam que toda a minha vida, né, ele foi fazendo as coisas, tornando perfeito o que estava escrito no Antigo Testamento. E essa foi a forma que Jesus teve de ensinar, né? Basicamente foi o que ele fez. Eu já vi em algum lugar que a definição interessante que eu achei do cristianismo, que é a pedagogia da perfeição. Quer dizer, ele fez tudo para nos ensinar, como um professor, né? E para nos ensinar a ser perfeitos, né? E unirmos a ele. Então essa interpretação não é um voo irrestrito da imaginação, ela permanece sob a responsabilidade da Sagrada Tradição, que é a regra remota da fé, atualmente representada pelo magistério, a regra próxima. O que isso quer dizer? A tradição, né, veio até antes da Bíblia, né, dos livros escritos. O primeiro livro escrito no Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que foi escrita em torno do ano 54, depois de Cristo. Quer dizer, 21 anos depois da morte de Nosso Senhor. Então, durante esse tempo, já existia a igreja, né? Os apóstolos estavam pregando e fazendo milagres e convertendo pessoas com base na palavra que eles iam transmitir, não na palavra escrita. Então, isso denota um dos tripés da nossa fé, que é a Sagrada Tradição, né? E esses apóstolos foram ordenando novos bispos, novos sacerdotes, em uma linha continuada até hoje, né? Então, o Papa Francisco foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por outro, até chegar a um apóstolo, né? Que é o que diz o nome da nossa igreja apostólica, né? Então, essa tradição vem desde a época antiga, né? E vem se continuando até hoje no magistério da igreja. Então, quem tem autoridade conferida por Nosso Senhor para a interpretação das Sagradas Escrituras, conferidas por essa tradição, atualmente é o magistério da igreja. Então, nós devemos nos balizar nisso.
todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal, também diz o nosso catecismo. Quer dizer, então a gente não pode sair simplesmente criando, imaginando coisas como se faz muito hoje, né? Pegando coisas fora do contexto, um versículo fora do contexto e tentando tirar daí uma conclusão que você já tinha antes. E os critérios para ler a Sagrada Escritura, que o Scott Hahn bota lá no livro dele, são basicamente 3. O primeiro seria a unidade da Escritura inteira, ou seja, como eu acabei de falar, o contexto próximo dos versículos e de todo o restante da Sagrada Escritura. Então, para mim mesmo, por exemplo, eu demorei muito para entender aquela passagem que Jesus estava pregado na cruz e diz: Pai, por que me abandonaste? Depois foi que eu descobri que aquilo ali é no Salmo 22. Uma parte do Salmo 22, não, ele estava literalmente, mais uma vez, mostrando que nós devíamos olhar para o Antigo Testamento sob a ótica dele, né? Então, outro versículo comumente pegado para a distorção é aquele lá de São Paulo, que diz que a mulher deve se submeter ao seu marido, né, irmão? Tira isso aí sem contexto. No nosso mundo de hoje é um absurdo, né? Mas no versículo seguinte ele disse que os esposos devem ser obedientes à igreja como Cristo foi obediente, amou a igreja, né? Então, dando a vida por ele. Então, quem é que não quer? Bom, a autoridade funda-se a obediência funda-se na autoridade de alguém que lhe dá proteção e provê, né? Então, a gente tem obediência aos nossos pais, não é só porque são nossos pais, mas porque eles nos proveem o básico da nossa vida, alimentação, proteção física, casa para morar, e ensinamentos de vida e tudo mais. E é nisso que está fundada a autoridade. Então, quem não quer se submeter a alguém que lhe dá total proteção, total amor, total dedicação, como Cristo se deu para nós, né? Então, quando você vê a coisa por esse lado, qualquer pessoa vai se sentir absolutamente à vontade de ser submisso a uma entidade dessa suprema, né? E é nessa interpretação, você, olhando os versículos mais próximos, você interpreta essa situação da mulher. Por exemplo, o marido que dá proteção. Se o marido fizer como Jesus fez na igreja, ela vai se submeter a ele com naturalidade. Então, basicamente, é não tirar as coisas de contexto. E no contexto maior ainda, você pegar essa passagem e jogar nos antigos costumes, né? Que tinha lá descrito no Antigo Testamento, às vezes em oposição, às vezes em reforço, e assim, ter a Sagrada Escritura como uma unidade completa. E a analogia da fé, que baseia-se na vida interior de cada um, aperfeiçoamento da inteligência pela fé, como eu falei antes. A cada vez que a gente vai avançando e estudando mais, você vai compreendendo melhor um determinado versículo, uma determinada passagem difícil, né? Quando Jesus disse que veio para separar irmão de irmão, pai de filho, tá? É confuso para a gente, não é natural a gente pensar. A pessoa está ensinando coisas boas, né? Mensagens positivas, e de uma hora para outra começa a dizer que veio trazer a espada, que veio tocar fogo no mundo e tal. Então, dá um choque. Você tem que colocar aquilo no contexto e tentar aperfeiçoar a sua fé e obter o máximo dessas verdades, né? Então aqui eu peguei algumas orientações de um padre que eu acompanho nas redes sociais, que é o padre Fausto, né? Padre Francisco Fausto, padre espanhol que mora no Brasil há bastante tempo, e ele tem muito material na internet de altíssimo nível. Então ele dá algumas orientações de como a gente deve, na prática, nos conduzir na leitura dos evangelhos, né? Na leitura da Sagrada Escritura. Então os primeiros passos que ele orienta, bom, básico, né? Adquirir uma edição autorizada pela igreja, né? Não pegar uma Bíblia protestante ou qualquer outra coisa assim, que não seja balizada pela igreja, né? Separar hora e lugar fixo todos os dias, né? Nós temos que alimenta a nossa fé é a oração, né? Então, assim, da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de alimento, o alimento próprio da nossa fé é a oração.
Então, nós temos que separar esse tempo, né? Ele orienta a separar um tempo inicial de 5 a 10 minutos, porque a nossa carne não quer rezar, né? Nossa carne quer repousar, quer assistir TV, quer rede social, quer comida boa, quer descanso, quer moleza, né? Então, geralmente é um sacrifício você parar, se isolar, se trancar no quarto, né, no escondido, como diz Nosso Senhor também em outra passagem, e procurá-lo, né, no seu íntimo. No começo vai ser difícil, uns 5 minutos você já está cansado, está pensando nas contas, está pensando no que vai fazer para o almoço e assim vai. Mas com o tempo, como um exercício também, a coisa vai caminhando melhor. Eu coloquei cedo, não darmos a Deus apenas o tempo que sobra, né? Se der certo, eu rezo 5 minutinhos à noite antes de dormir, né? Isso aí foi o que o Caim fez, né? No sacrifício dele. Deu o que tinha lá e a gente sabe no que deu, né? O Padre Fausto também orienta que leiamos os evangelhos, né? Em sequência. Começando pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e sempre estarmos lendo os evangelhos. Porque cada vez que aquela passagem relida, lida com outra forma, no Evangelho de Mateus é lido de um jeito, de Marcos foi escrito de outra forma, e aquilo ali vai se juntando na nossa memória e vai facilitando e nos dando uma compreensão mais profunda. Outra coisa interessante que o Padre Fausto orienta é anotar os trechos marcantes. Todos nós, com certeza, temos essa experiência, né? Tem determinados trechos, quando você lê, parece que foi falado ali para você, né? Para mim são uns, para cada um são trechos específicos, em cada momento da vida, se a gente está com um problema, se a gente está feliz e tal. Então, anotar esses trechos que eles vão servir de material para meditação. Bom, ele também orienta não encalhar nos trechos difíceis, né? Como esse que eu acabei de comentar, né? A gente não tem capacidade de entender, não adianta a gente ficar queimando o cérebro para tentar desvendar, né? Guarda aquilo ali, passa para frente e procura o Padre Marcos para ele dizer, Padre, pelo amor de Deus, o que é que significa isso? Não estabelecer metas, né? Bom, que inclusive é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. Né? Eu só estabeleci a hora de começar e o tema de começar. Não sei onde é que a gente vai terminar. Por quê? Porque se você vai fazer uma coisa já pensando em determinada tal hora, em tal número, não adianta, né? Você tem que fazer aquilo com perfeição, da melhor forma possível. Vai ter passagens que a gente vai passar mais rápido, vai ter passagens que a gente vai se deter em um versículo, às vezes uma palavra lá. Jesus está falando, sei lá, do deserto. Né? Você vai, meu Deus, o que seria esse deserto? E você fica meia hora pensando sobre isso e não sai dali, né? Mas não fazer metas, né? A nossa vida é curta para umas coisas, mas é logo para outra. Para ler os evangelhos, a gente tem bastante tempo para lê-los várias e várias vezes. Por favor, poderia explicar melhor esse procurar ler com espelho e fala? Isso, chegar agora. Isso foi um insight também muito, muito legal que eu achei do Padre Fausto, que é todas as cenas ele orienta a gente nos colocarmos como protagonista. Acho que Santo Inácio também orienta isso nos exercícios espirituais, a gente tentar nos imaginar presente na cena. Sei lá, está no Sermão da Montanha. Você tentar se colocar ali. Meu Deus, se eu tivesse tido a sorte de estar ali no meio do povo ouvindo Jesus falar, como será que eu estaria ouvindo? De acordo com o que eu sou hoje, né? Eu podia muito bem estar olhando para aquele ali, dizendo, esse senhor aí está falando coisas do povo. Né? Como, não, o que ele está falando toca no coração realmente e eu quero aprender com ele. E tentar nos colocar nos vários pontos naquela passagem, né? Ora como um fiel que está tentando aprender com ele mesmo, ora como um fariseu daquele. Muitos momentos nós somos aquele fariseu, né? Que está ali teimando com Jesus, ele dizendo uma coisa e a gente fazendo outra. Então esse exercício imaginativo, de você se colocar em várias posições, o Padre Fausto orienta que é um bom ponto de partida para você começar a extrair as verdades. E a história do espelho do farol aquela história de você tentar se ver naquelas situações.
bom, Jesus está falando um determinado ensinamento lá, aquilo ali me toca de alguma forma, eu sou avarento, como ele está dizendo ali, que aquele publicano é, eu sou, sei lá, luxurioso, como aquela determinada meretriz que está sendo tratada no assunto. Esse é o espelho, é você se ver nas suas misérias e nas suas virtudes também, que também nós não somos somente pecado, graças a Deus, né? Então, quando nós conseguimos reconhecer algumas virtudes positivas, isso é bom também, porque dá uma consciência maior para a gente até reforçar e tentar desenvolver mais essa situação. E como um farol é aquele ponto de luz que a gente, quando está navegando no escuro, a gente procura nos guiar, né? Então, naquele momento que Jesus está falando de determinado ensinamento, você usar aquilo como farol e perseguir aquilo ali ao máximo. Ah, eu não consigo fazer do jeito que ele está dizendo. Bom, não consegue hoje, mas vamos tentar apontar para lá. Exato. Ou então, às vezes você está nem perdido, mas está longe, né? Está longe, será que eu chego lá? Vamos nessa, vamos naquela direção. Se for para o outro lado, não chega, né? Vai se afastar. Nossa. E essa também é uma técnica conhecida da igreja, né? Ver o que o texto diz, que é aquele sentido literal, né? O que o texto nos diz, quer dizer, o que ele está nos querendo dizer, né? O que eu digo de volta, né? Que é a resposta que eu dou, né? Para aquele ensinamento. E se passasse, eu ia terminar a quarta pergunta. Que eu digo em resposta, né? Que são basicamente você pode dar simplesmente você pode reconhecer a grandeza de Deus e dar graças, né? Fazer agradecimentos ou arrepender-se de alguma coisa que está sendo escrita ali naquele momento, e pedir também, né? Pedir, nós somos orientados fortemente a pedir. Esse é o Padre Fausto, já está bem velhinho. E ele termina essa reflexão dele como a gente deve ler os evangelhos, né? Nós devemos ler os evangelhos como quem contempla uma bela paisagem em um dia de névoa. Ao amanhecer, pouco vemos através da densa neblina. Com o passar das horas, a luminosidade e o calor, nada mais são do que a sabedoria divina e as palavras de Jesus, dissipam o nevoeiro, permitindo descobrirmos toda a beleza contida naquela linda paisagem. Então, assim, cada vez que você se debruça sobre essa paisagem, você vai conseguir ver coisas novas, coisas mais belas. E você, antes aquele estava nublado e turvo, você começa a conseguir extrair mais beleza daquilo ali, né?